A gente está aqui hoje, na verdade, porque, como eu falei, né, a gente precisa pegar na verdade, precisa da participação da sociedade civil como um todo, sejam os representantes dos serviços de atenção dessas pessoas, de saúde dessas pessoas, e especialmente dos usuários, né, do ponto de vista dos usuários e usuárias desses serviços. Antes da gente apresentar o relatório que foi produzido pela Defensoria Pública, que a gente vai apresentar em linhas gerais, na verdade nós temos mais 2 passos. Eu gostaria de, até como um respeito ao nosso tema, ouvir algumas pessoas, e aí eu convidei 2 pessoas, na verdade convidei 3 pessoas, eu não sei se a Ruby veio, mas veio o André, né? Veio o André e veio a Marjorie, cujas experiências pessoais dentro desse processo transexualizador fornecido no âmbito público, né, que é o âmbito do SUS, eu acho muito valiosas para a gente. E para a gente ouvir, para a gente começar, para a gente ouvir antes de a Defensoria apresentar o relatório que foi feito, os pontos e entraves que a gente encontrou e quais seriam os primeiros passos para tentar, no nosso ponto de vista, a solução desse problema. E aí abrir, então, depois dessa apresentação, para a fala de todas e todos. Mas antes, então, da gente apresentar esse relatório, falar um pouco do ponto de vista técnico nosso, eu gostaria de ouvir as vivências de pessoas que lidaram com essas questões de uma forma muito pessoal e individual. Então, eu gostaria muito de convidar mesmo o André e a Marjorie, se puderem me acompanhar aqui, sentar ao meu lado. A gente vai ceder a palavra para vocês exporem um pouco como foi a vivência de vocês, né? Qual a história de vocês dentro desse processo. Alguém gostaria de falar primeiro? Vou passar então a palavra para a Marge, para ela dividir com a gente. Boa noite a todos. Eu me chamo Marjorie Desirê. Eu sou uma mulher transexual. Eu agradeço o convite, me sinto lisonjeada, não por uma questão de estar aqui nessa mesa, de pegar o microfone, porque essas honras são honras que não têm valor nenhum. O que tem valor, na verdade, é poder falar, poder estar aqui, ter a oportunidade de estar aqui presente pelos meus irmãos e irmãs que estão na mesma condição que eu, homens e mulheres transexuais, que vivem as mesmas virtudes e as mesmas vicissitudes, as mesmas alegrias e as mesmas dores da condição transexual. Eu, fazendo uma apresentação curricular, eu fui religiosa, católica, durante 10 anos, monja, na verdade monge, já que a minha condição de nascença é masculina. O meu nome é Marjorie, quer dizer, digo, por reconhecimento jurídico há 1 ano. O meu nome de batismo, meu nome civil era Rogério, e de família católica, muito relacionada à piedade, vivência, como eu disse, por 10 anos em convento. Foi lá que eu me formei em filosofia. Posteriormente, saindo do convento, já sabendo da minha condição transexual desde a infância e não tendo forças, eu tenho 48 anos. Eu sou da época da ditadura. Então, naquele período, a condição homossexual já era uma condição pejorativa e difícil. A condição transgênero era algo que sequer se falava. Você tinha o que havia de mais próximo, travestis. E travestis naquele período eram pessoas com corpos, às vezes, disformes por aplicações de silicone industrial e que eram relegadas à prostituição em ruas.
e que tinham comportamentos pela autodefesa agressivos. Então, de sã consciência, pessoa alguma se colocaria numa situação dessa, a não ser que de fato ela o visse obrigada por ser excluída pela família. Eu, dentro da minha formação e da minha conjuntura familiar, eu não tive forças para vivenciar a minha transexualidade na adolescência, dar seguimento a ela. Eu comecei o processo hormonizador aos 15 anos, ou seja, dentro do convento, usando batina, ou seja, a batina consegue esconder muita coisa. E não percebendo que, de fato, a via religiosa seria o melhor caminho, não pela questão da castidade nunca foi problema para mim, mas pela questão das incongruências da Santa Mater Ecclesiae. Saindo, filosofia já não era exatamente algo que desse trabalho em São Paulo, nos anos 80, né, anos 80, anos 90. Aí eu me vi obrigada a procurar uma nova colocação. E aí eu procurei a enfermagem, ciência que eu abracei e que me dá um sustento no momento atual. Com a formação em enfermagem, o saber técnico da área, num momento de desespero pela condição transexual e por não gostar dos efeitos que a testosterona, o hormônio masculino, produzia no meu corpo, num momento de desespero, lá nos idos de 2004, eu me autocastrei. Eu mesma retirei os meus testículos. Não foi algo frio como um psicopata, quero ressaltar, foi algo de desespero, porque como boa parte de nós, mulheres e homens transexuais, após procurar diversos profissionais médicos que têm formação, capacidade, conhecimento, técnica para adequar os nossos corpos ao que o nosso coração, a nossa mente pede, como nós nos enxergamos, eles não fazem. Quer seja por questão de consciência pessoal, quer por qualquer outra motivação, eu acabei tomando uma atitude desesperada. Isso no evento, no local ao qual eu recebi atendimento, que era um hospital no Jabaquara, ou seja, extremo da Zona Sul de São Paulo, eu recebi atendimento por uma psiquiatra, uma pessoa maravilhosa, que me acolheu e me encaminhou ao único lugar em São Paulo que fazia acompanhamento de pessoas como eu, que era o Prosex na época. Digo na época porque o Prosex, que era fundado pela doutora Carmita Ábido, ele e o Antigos, é um ambulatório do qual eu faço parte agora, no Instituto de Psiquiatria da USP, eles se separaram. Então, foi eles que me receberam em 2004. E desde aquele período, eu faço acompanhamento médico, psicológico, neste ambulatório de São Paulo. Lá se vão 14 anos desse tempo. Nesse interim, eu já passei por diversos grupos que os psiquiatras chamam de grupos não definidos, não muito bem diagnosticados, não é? Há grupos, de fato, de pessoas transexuais, e agora eu me encontro no que se chama grupão, que é o que poderia se dizer a etapa final para o procedimento de redesignação. O diagnóstico médico já foi dado, porém a condição que se encontra o HC, segundo possibilidades, de aproximadamente 2 cirurgias ao mês, abarcando aí de 12 ou 24 cirurgias ano, isto em critério estatístico não real.
Já houveram anos em que, na verdade, houveram 2 cirurgias de mulheres transexuais como eu, ao longo desse tempo, o que faz a espera se tornar algo a perder de vista. Vejam, eu tenho 48 anos. Hoje o ambulatório encontra-se fechado para pessoas adultas como eu. Ele tem uma abertura muito maior para crianças e adolescentes, o que eu acho extremamente positivo do ponto de vista científico, porque ter acompanhamento de pessoas nessa fase mais tenra faz com que elas não sofram boa parte dos agravos que nós adultos já tenhamos sofrido e não tínhamos acompanhamento. Porém, os adultos existem e eles também precisam ter um local para conseguir consolo, conseguir acompanhamento e poder usufruir daquilo que é nosso direito enquanto ser humano. Mais do que a alegria de desfrutar uma situação, é saúde. A saúde é a plenitude desse bem-estar espiritual, mental, físico, é um todo. E nós, pessoas transexuais, não dispomos desse direito. O que me faz pensar se, com 48 anos de idade e no ritmo que as cirurgias levam, se talvez, quando eu for favorecida dessa mesma cirurgia, que não é uma cirurgia isenta de riscos, ela possui riscos, tanto o risco à própria vida, quanto às complicações que são advindas, e mesmo assim, isso não nos faz deixar de almejá-la. Mas, o que eu quero dizer, será que com 48 anos, mais o tempo que ainda me resta para esperar essa cirurgia, será que talvez quando eu tiver me perdoem a forma pouco jocosa, pouco bonita de falar sobre isso, será que no momento que eu tiver uma vagina entre as pernas, eu ainda vou me lembrar para o que ela serve? Porque acredito que com o tempo que está indo, talvez ela vai ter uma mínima utilidade miccional. E isto se dá por uma espera de não haver profissionais médicos que tenham treinamento para essa cirurgia por uma falta de interesse, já que é uma cirurgia que não tem um ganho financeiro muito grande. Existem áreas na medicina que despertam muito mais interesse acadêmico do que a cirurgia de redesignação. E eu falo também, não só em nome de mim, mulher transexual, mas em nome dos meus irmãos homens transexuais, que se encontram numa condição ainda muito mais difícil, muitas vezes, que nós. Eu peço não a pena das pessoas que não se encontram na condição transexual, eu peço a compaixão. Compaixão é sentir por empatia a dor do outro. Então, um momento só, eu peço que nos seus corações vocês pensem o que é você estar desde criança da mais tenra idade, estar em frente ao espelho e não se reconhecer. É algo que beira a ficção, o filme. Você se olhar e você perceber que aquilo não é você, ou pelo menos não é o que você se sente. Eu agradeço a todos, eu peço desculpa se eu me alonguei demais, e muito obrigada. Muito obrigado, Nájila. Na reunião do Antigos, sexta-feira, eu já tinha me emocionado, me emocionei de novo. Bom, vou passar a palavra para o André. André, se você puder compartilhar com a gente. Boa noite para todo mundo. Meu nome é André, eu tenho 36 anos, eu sou estudante de psicologia. Eu fiz a minha transição em 2015. Descobri que eu era trans tarde demais, eu já estava com 33, 34 anos, assistindo um documentário da BBC sobre transexualidade, agora não vou lembrar o nome do documentário. E aí eu comecei a pesquisar no YouTube sobre o tema, aí eu vi vários, claro, eu conhecia quando eu era criança a Rogéria, né, sempre teve mais visibilidade pro lado das mulheres, né, de homens eu não conhecia nenhum, até que eu conheci o João W. Neri, e
entrando nesse grupo das redes sociais, né, Facebook, YouTube, o João Nery pediu para nós incluirmos no Facebook o maior número possível de homens trans para a gente poder compartilhar as nossas experiências, né? E foi lá que eu fui, assim, vendo o sofrimento de cada um, principalmente questão de suicídio, desculpa se eu me emocionar, tá? Porque eu sou chorão. E eu, inclusive, hoje de manhã, eu estava no CRP, fui fazer uma denúncia de transfobia que aconteceu na faculdade onde eu estudo e faço o meu estágio, onde uma paciente sofreu transfobia e eu fui retalhado por defender ela, porque é muito, como dizem, né, os professores de psicologia, alguns psicólogos, é algo muito novo, que não tem que ser falado. E tem que ser falado, né? Eu fico muito feliz que a mídia está trazendo isso, né, em pauta, novelas, mesmo trazendo de uma forma meio errada, mas pelo menos traz visibilidade para a gente. Eu, graças a Deus, com a ajuda da minha mãe, consegui fazer a cirurgia da retirada dos seios. Eu tinha 4 quilos de peito, para vocês terem uma ideia. E quando ela falou do se olhar no espelho, eu logo lembrei de mim, porque para mim eram bolas de presidiário aquilo. Eu tinha que carregar aquilo comigo, é horrível. O sutiã marcando, você tendo que esconder, para você mostrar para a sociedade que você é aquilo, né? E as pessoas não querem enxergar, infelizmente. E aí, graças a Deus, eu conheci o CRT, lá na Mariana, uma ex-namorada me indicou. E aí, quando eu conheci o lugar, falei, pronto, é minha salvação, né? Aqui eu vou conseguir. Mas, infelizmente, não é bem assim. Infelizmente, por quê? É um lugar só que atende, às vezes, nível Brasil, né? Muita gente vem de outros estados para se tratar aqui em São Paulo. A fila de espera é muito grande, porque primeiro você tem que passar por uma terapia de 2 anos para você ter direito à cirurgia, para você ter direito à hormonização. Eu, graças a Deus, consegui pular essa etapa, porque por ser estudante de psicologia, eu já fazia terapia e eu tinha certeza do que eu era, porque muitas pessoas fazem o tratamento sem ter certeza do que é, e aí depois se arrepende, né? Por isso que tem toda essa burocracia. Outra coisa também que na faculdade, um dos meus projetos foi estudar sobre como funcionava o CRT, né? Acho que vocês conhecem o que é o CRT, né? E uma coisa que eu percebi é que o lugar não é específico para travestis e transexuais. Tem lá pessoas com HIV, com qualquer outro tipo de problema. E às vezes eu acho isso um pouco chato, porque mistura um pouco aquele público, e também tem profissionais lá dentro que não são especializados em atender transexuais. Inclusive eu tive que passar com um ginecologista, porque o efeito da testosterona faz não menstruar mais, você começa a atrofiar o útero e tudo mais, e o ginecologista não me respeitou. Aí eu pensei, como pode, num lugar onde é para ter um atendimento para travestis e transexuais, o ginecologista não me respeita? Eu já tinha feito a cirurgia dos seios, não tenho mais, e ele me tratando como se eu fosse uma mulher. E aí, quando eu fui reclamar, ainda não gostaram, né? É como se estivessem fazendo um favor para mim por ter o serviço lá. Tá, eu tenho o serviço, mas que seja um serviço de qualidade, né? Por profissionais qualificados que vão me respeitar. E quando a gente chega no lugar, são várias pessoas, né? Pessoas cisgêneras, pessoas transgêneras, não binárias, né? Várias classificações que podem dar. Então eu acho que isso que devia mudar nesse âmbito, né? Fazer um lugar específico para atender travestis e transexuais, que está faltando, que eu até coloquei aqui uma listinha. Também a agilização das cirurgias, como ela falou, né? Tem gente que não tem condições financeiras de bancar a cirurgia, que aqui no Brasil é muito, muito cara. Eu estou na fila para fazer a retirada do útero, não sei como que é o nome. Que também a fila é bem extensa, né? Outra coisa também que é um problema, que é na área que eu estou estudando, que é de psicólogos. Psicólogos, é difícil encontrar um que seja especialista no assunto sobre transexualidade. Porque, como aconteceu lá na minha faculdade, inclusive eu estou até aqui com a denúncia que eu fiz, né, do CRP, denunciando psicólogos que veem como doença a transexualidade, sendo que saiu agora uma nova resolução do CRP, que é a 0118, né, que eles querem despatologizar a transexualidade, assim como fizeram com a homossexualidade. Porque, inclusive, devido a ser considerado uma doença, nós temos direito ao tratamento no CRT, né? Eu acho isso ridículo. Outra coisa também que eu queria falar com vocês, o meu TCC da faculdade, eu estou falando sobre as possíveis causas de suicídio no meio transexual.
E aí, pesquisando, vi vários documentários também, o da NetGeo, que falam que o que define nós não é um pênis e uma vagina, né? E sim como nós nos identificamos. Mostrei isso para alguns psicólogos e acharam aquilo um absurdo, né? Quer dizer, não tem interesse em estudar sobre o assunto. Vários transexuais precisam de ajuda psicológica, e não porque eles são doentes mentais, não. Mas é para se aceitar e aguentar o que a gente aguenta aí fora, para arrumar emprego, até para pegar um ônibus a gente sofre preconceito, para ir na padaria sofre preconceito, sabe? Para saber lidar com essa luta diária que é tudo. Inclusive, quando ela também falou de médicos, nesse meio trans, para vocês terem ideia, no Facebook tem várias páginas secretas, ocultas, que vocês não sabem, mas que nós participamos, de médicos se aproveitando da nossa condição para arrancar dinheiro, para conseguir dinheiro. Vendem laudo psicológico, vendem receitas médicas, vendem hormônios, aí as pessoas se automedicam, né? Teve amigo meu, inclusive, que quase faleceu por conta disso. Por quê? Porque é um serviço muito escasso, né? Ainda mais no estado de São Paulo, que é um estado rico, mas infelizmente não tem pessoas qualificadas para isso. E fazendo toda essa minha pesquisa, eu vejo que o que falta mesmo é informação, conhecimento, inclusive da área mesmo da saúde. Não temos profissionais qualificados. Às vezes você chega num posto de saúde e você é motivo de piada, de chacota. Igual eu, graças a Deus, mês passado eu consegui retificar todos os meus documentos, porque eu fiz pela Defensoria Pública lá de São Bernardo. E quando eu cheguei no cartório, eu fui desrespeitado no cartório. A moça queria saber qual era o meu sexo, por que eu nasci assim, eu ia continuar assim. Quer dizer, quem devia me atender e simplesmente fazer o serviço, não quer saber da minha vida íntima. Eu acho que é isso que falta, qualificar as pessoas para atenderem pessoas como eu, como ela, né, como os não binários, atender seres humanos, né? Graças a Deus existe a diversidade. Imagina se fôssemos todos iguais, que graça teria, né? Nenhuma. E outra coisa também é na hora de arrumar um emprego. Graças a Deus está aqui a Isabela, que me ajudou na outra empresa que eu trabalhei. Ela que me ajudou o meu direito do nome social no meu crachá, no sistema da empresa. Infelizmente a empresa, claro, não deu o total respaldo para mim, porque existem seres humanos na empresa, né? E não são todos que estão preparados para acolher pessoas como nós, que o mercado de trabalho não quer. Né? Eles só querem a gente em empregos assim, subalternos. Você vai ser faxineiro, você vai ser operador de telemarketing, você vai ser onde você não é visto. Porque nunca que a gente vai ocupar um cargo, por exemplo, igual o do Eric, assim, num lugar importante. Dificilmente vocês vão ver um trans nessa condição. Porque eles acham que nós não temos qualificação. Eu sei do meu potencial, mas isso eles não veem, eles veem a sua sexualidade. Infelizmente eles botam na frente a sexualidade e muitas vezes a religião, que é o que muita coisa impede, é a religião, as crenças de cada um, né? Lembrando que psicólogo não tem religião dentro de uma sessão terapêutica. Eu acho que tem que ver o ser humano na sua subjetividade, né? Cada um com a sua religião, com as suas crenças, e tem que saber respeitar. Eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado. Obrigado, André. Agradeço muito as falas de vocês, são muito importantes justamente para trazer a realidade, antes a gente ficar falando só de tecnicidades assim, sobre o tema. Eu acho que é importante a gente sempre lembrar que a gente está lidando com problemas reais de vidas de pessoas que sofrem, que choram, que se emocionam, que, enfim, que tem que lidar com aquilo de uma maneira muito pessoal, muito... aquilo que eu falei naquele dia, né? Eu não tenho ingenuidade de dizer que eu acho que a gente consegue se colocar no lugar, porque o sofrimento é algo muito individual, é muito particular, mas eu faço um esforço muito grande para estabelecer esse laço de compaixão, para estabelecer esse laço de empatia, enfim, e eu acho que as salas de vocês nos colocam todos um pouco mais próximo disso, né? De entender antes da gente começar a falar do problema de uma forma mais técnica. Então eu agradeço muito a presença de vocês. Obrigado.